Olá, bom dia. Bem, para quem não se lembra, eu sou a professora Lilian, de História, e hoje nós daremos continuidade às nossas aulas, só que agora através, né, de vídeos que eu vou estar aqui o tempo todo gravando para vocês. É um imenso prazer tê-los aqui nessa manhã. E preparem-se, né? Peguem caderno, peguem a apostila de vocês. O assunto que nós vamos falar a respeito hoje está na unidade 2, né? Unidade 2, tema 2, e é um assunto que, infelizmente, no momento, tem estado nos meios de comunicação de massa. Você vê na TV, você escuta falando a respeito na rádio, você também, vocês têm acesso à internet, através das redes sociais, vocês têm ouvido falar muito da China nos dias de hoje, né? Infelizmente, essa referência atual não é nada boa, né? Tem a ver com a pandemia desse vírus horrível. Mas eu quero dizer a vocês que a China não é somente isso. A China é muito mais do que isso, né? São séculos e séculos de história, de dinastias, de construções, de grandes monumentos. A China ela tem uma história muito rica, e que eu devo aqui nesse momento falar um pouquinho a respeito dela para vocês, ok? Bem, a China atualmente. Eu trouxe alguns dados, né, para vocês terem uma noção, né, que China não é simplesmente China, é República Popular da China, e que é um país com uma grande população, 1,3 bilhão de habitantes. Na verdade, esse número já ultrapassou, esses dados são de 2018, ok? Na verdade, essa marca da população, ela já teve um acréscimo, hoje em dia é 1,4 bilhão de habitantes, e atualmente, nos dias de hoje, a gente não tem essa contagem, né, isso devido à própria pandemia, né, que tem, lógico, ceifado muitas vidas nesse país continental, de dimensões continentais. O país que mais cresce no mundo atualmente, também como informação de 2018, realmente os negócios, a China ela pratica negócios, tem atividades econômicas com grande parte dos países do mundo, inclusive o Brasil. Também a gente não tem essa noção de como a economia ela vem lidando com o fator pandemia. Isso, lógico, vai causar uma série de modificações, mas que somente daqui a algum tempo a gente vai ter condição de observar que modificações foram essas, tá? Mas é um país extremamente rico, tanto culturalmente quanto economicamente falando. Vocês estão vendo uma bandeirinha que eu coloquei, né? A bandeira da China. Embaixo vocês veem um monumento lindíssimo, tá? Também chinês. E só retomando um pouco das nossas aulas, né, ainda lá na escola, presenciais, que eu iniciei a explicação falando a respeito daquilo que são sociedades fluviais ou sociedades hidráulicas, né? A gente pode chamar dessas duas maneiras. A China, assim como vocês estão vendo aí no slide, Egito, Mesopotâmia, dentre outras grandes civilizações, a gente tem a China sendo banhada por 2 rios. Então, só revisando, né? Mesopotâmia, rios Tigre, rio Eufrates. Vocês revisaram esse conteúdo na semana passada nas atividades que eu enviei para vocês. A gente tem aqui o rio Indo, o rio Ganges, no território, né, da Índia, e na China a gente tem 2 grandes rios que foram de extrema importância e atualmente continuam sendo de muita importância dentro da China em si. Então, aqui é só para dar uma revisada. O que são civilizações hidráulicas ou civilizações
fluviais. São civilizações que surgiram às margens de grandes rios, né? A gente sabe que essas primeiras populações, elas procuraram um ambiente que fosse favorável à construção, né, de casas, de cidades, né, e de uma atividade agrícola. Afinal de contas, eles precisavam, né, se fixar em uma área fértil. Então, a presença de rios ela foi fundamental nesses espaços, né, como, por exemplo, na Mesopotâmia, onde surgiram as primeiras cidades, né, os sumérios, depois os acádios, os babilônios, os assírios e os caldeus, eles ficaram naquela mesma região, entre rios, né? Os rios Tigre e Eufrates que banham essa região. Na Índia, nós também temos, né, o rio Indo e o rio Ganges, muito importante para o povo indiano. E na China, nós temos também dois grandes rios que foram de extrema importância para a fixação, manutenção da vida e produção alimentícia. Pois é, né? Que coisa chata. Falar de China nesse momento é falar da pandemia, sim, né? Infelizmente, a gente tem visto nas redes sociais e na TV o epicentro desse surto, dessa pandemia, foi nessa província, né, de Wuhan, que, embora agora tenha sido tanto falado por conta dessa doença em si, mas é um grande centro comercial. Eu coloquei aqui ao lado algumas informações, né? Centro comercial, e que é banhado por um rio muito importante, que a gente vai observar ali depois no mapa, que eu vou mostrar para vocês mais uma vez. O rio Yangtze e um outro rio chamado Han. Então, esses dois rios banham essa cidade de Wuhan. No canto esquerdo da tela, do slide, vocês podem observar a própria cidade de Wuhan ali, né, no mapa mundi, em vermelhinho, e a própria cidade de Wuhan. E ao lado vocês têm uma imagem que hoje em dia está sendo bastante divulgada, né? Não só essa, mas várias outras imagens. São essas pessoas, essa pessoa vestida de branco numa rua completamente, praticamente quase deserta, né? É a situação que a gente vem enfrentando nos dias atuais. Os profissionais na linha de frente ao atendimento, né, dessas pessoas que adoeceram por conta do coronavírus, pondo em risco a sua própria saúde, trabalhando sem descanso, com meios insuficientes, às vezes falta máscaras, às vezes faltam o essencial para um trabalho seguro. Na segunda-feira, no dia 27, morreu o primeiro deles. Na verdade, era um cardiologista chamado Liang Udong, infectou-se enquanto atendia os doentes, né, pelo coronavírus. As redes sociais chinesas chamam essas pessoas de Beise Tianxi, ou anjos de branco, que é como eles estão sendo reconhecidos, né, devido a toda essa capa, essa proteção que eles devem utilizar lidando com os pacientes do coronavírus. Bem, a cidade de Wuhan, tirando o foco, né, da pandemia em si, é uma cidade que apresenta muitos lagos e parques, inclusive um amplo e pitoresco lago chamado Donggu. Nos arredores existe um museu chamado Museu de Hubei, né, exibindo relíquias dos períodos dos estados combatentes. Foi um período muito antigo na história da China. Inclusive, existe também nesse museu um caixão com as relíquias de Marquis Yi de Zheng. Além dele, sinos musicais de bronze, sua sepultura datando do século V a.C. Então é uma cidade histórica, mas que hoje em dia a gente, infelizmente, o que se sabe a respeito de Wuhan é que ter sido, né, a província na qual a gente observou, né, os primeiros casos do coronavírus. Bem, aqui nesse outro mapa, eu gosto sempre de estar mostrando a vocês, esses mapas são extremamente importantes para vocês se situarem.
A China, um país de dimensões continentais. Ao lado a gente vê a Índia, a gente vê o Japão, bem aqui no extremo, né, oriente, ok? A Península Japonesa, nós temos a Mongólia um pouco acima, nós temos aqui Mianmar, são países atuais, né? Tailândia. No passado, esse território da China não era tão extenso como nos dias atuais, ele foi sendo conquistado gradativamente à medida que as autoridades chinesas foram, lógico, se sucedendo no comando desse imenso território. Acredita-se que os primeiros grupos a se fixarem nessa região datam de 6.000 anos atrás. Então, é muito tempo de história. Vejam, há 6.000 anos atrás, os primeiros, né, grupos humanos foram se fixar na China e, lógico, eles não iriam procurar um local que fosse seco, eles procuraram sim um local que fosse banhado por rios, e eles escolheram esses 2 rios aí, foi o local da fixação desses povos, isso há 6.000 anos atrás. Eles praticavam, né, primeiramente nesse período, a agricultura, criavam animais como porcos, bois, carneiros, cabras, isso ao longo das margens do Rio Amarelo e Rio Azul, também chamado de Huanghe e Yangtze. Os camponeses aproveitavam as cheias desses 2 rios para irrigar a terra e, lógico, ter uma grande produção alimentícia. Bem, a história da China ela é marcada pela sucessão de dinastias, né? Isso a gente consegue observar no livro de vocês, né? A história um pouco dessas primeiras fixações, inclusive o livro de vocês tem uma imagem maravilhosa do Rio Amarelo ou Huanghe, ok? Na próxima página aqui a gente consegue observar, deixa eu só passar aqui, por favor, calma. A gente consegue observar, né, a história das primeiras dinastias, isso aqui na página 16 a 17 do livro de vocês, da unidade 2, né? As primeiras dinastias chinesas, né? Então, esse conteúdo de China, ele vai falar dessas dinastias. E aí vocês podem me perguntar, professora, o que são dinastias, né? Vejam que o livro de vocês traz uma nota, né, ao lado, explicando o que significa dinastia. Dinastia é a sucessão de soberanos de uma mesma linhagem ou família. Então, a gente tem, né, a história chinesa marcada pela sucessão de diversas famílias, ok? Como, por exemplo, as primeiras dinastias, né, a dinastia Shang ou Zhou, né, que são as primeiras dinastias a governarem a China antiga. Eu coloquei aqui no slide algumas delas, como, por exemplo, a primeira dinastia chamada Shang. Foi a primeira que se tem registros históricos escritos, feitos em objetos de bronze e ossos, né, de animais. No período Shang, o comércio e a tecnologia no bronze tiveram grande desenvolvimento. Além disso, devemos destacar a tecelagem da seda e a produção de cerâmicas. A seda, que é um elemento muito importante na história da China, afinal de contas, daqui a algumas dinastias a gente vai observar uma que criou, né, na verdade, uma rota que foi chamado de Caminho da Seda ou Rota da Seda. Isso também vem falando no livro de vocês. Então, dessas primeiras dinastias, o que se tem a respeito são os achados arqueológicos. A gente não deve esquecer que há muitos anos antes de Cristo, milhares de anos antes de Cristo, a gente tem esses primeiros grupos e, embora a gente não tenha nada escrito a respeito delas, né, os registros históricos, na verdade, mais da questão dos próprios achados arqueológicos. A principal atividade comercial da dinastia Shang era o comércio e também o trabalho no bronze. Vejam só esse outro mapa, né, que eu trouxe aqui para vocês, o desenvolvimento da China ao longo dos rios Yangtze
e Huanghu, ou Rio Amarelo e Rio Azul. Nós temos aqui as terras da dinastia Shang deixa só eu abrir um pouco a tela aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui agora com a tela cheia, está dando melhor para observar as terras da dinastia Shang, ou seja, até onde eles conquistaram. Isso no século XII a.C. Observem observem essas marcações, né? Aqui vocês estão vendo o apogeu de outras dinastias. Então vejam até onde essa dinastia Shang ela conseguiu governar. Nós temos aqui o apogeu de outra dinastia, né? Shu. Nós temos sobre esse território verde, né? Temos também de lilás a expansão da dinastia Qin, isso já bem mais próximo, né, dos anos do século I, né? Século III a.C., a dinastia Qin. Nós temos também em amarelo a expansão da dinastia Han, né? Isso já no século II a.C. E, por final, aqui no finzinho no último item da legenda, a gente vê a muralha da China, né? Que é uma das marcas dessa grande civilização. Eles construíram uma grande muralha. Então, vejam que do século XII até o século II a.C., a gente tem um avanço territorial muito grande. E isso se deve a essas diversas dinastias, né, que se sucederam no governo da China durante esses séculos. Tá? A própria dinastia Shu, né? Em uma disputa interna pelo poder, os Shang foram vencidos por uma outra dinastia que foi chamada de dinastia Shu. Eles reinaram por quase 1000 anos, conquistaram muitos territórios. Por volta do século II a.C., a dinastia Shu demonstrava sinais de fraqueza. As constantes lutas levaram à fragmentação política do reino em centenas de pequenos estados. Esse período ele foi caracterizado pelo enfrentamento de 7 regiões. O reino Qin sobressaiu-se na disputa e em 214 a.C., o rei Qin, né, de Qin, anexou as terras dos outros reinos e tornou-se o primeiro imperador. Então, durante essa dinastia Shu, vejam, a primeira dinastia, Shang, foram vencidos por uma família mais forte que passou a governar. E essa dinastia Shu governou por muitos anos, 1000 anos, são mil anos de história só da dinastia Shu. Né? Eles dominaram diversos territórios, mas assim como tudo tem sua ascensão, também há um declínio. Essa dinastia Shu ela demonstrou sinais de fraqueza e foi a oportunidade para que outras famílias começassem a disputar o poder a partir daí. Esse período ele é caracterizado pelo enfrentamento de 7 regiões, com 7 famílias diferentes, e nessa disputa, né, pelo poder, o rei da dinastia da família Qin acabou anexando as terras dos outros reinos e tornando-se o primeiro imperador chinês. Né? A dinastia Qin é uma das principais, né, que a gente pode destacar. Daí uma nova família passa a governar a China. Essa dinastia Qin, unificou os outros reinos sob o comando do grande imperador Qin Shi Huangdi. Esse nome é extremamente importante, é uma das principais. Ele foi, na verdade, o grande unificador, foi ele que conseguiu unificar as outras tribos, as outras famílias, desculpa. E ele, na verdade, vai ser um grande imperador chinês, um dos grandes imperadores chineses. Ele vai criar uma série tomar uma série de medidas, como a criação de um código de leis. É necessária a organização jurídica desses reinos, afinal de contas, crimes que aconteciam podiam ser punidos a partir desse código de leis. Ele também se dedicou à construção de grandes obras de irrigação, foi extremamente importante. Impôs uma única moeda e um único sistema de escrita. Isso vai unificar, né, vai tornar a dinastia Qin
única nesse momento, né? Esse passo que ela dá de unificação, né? Tanto monetária quanto também de um sistema único de escrita. É com ele que a gente tem a construção da grande maravilha da China, que é a Grande Muralha, né? O objetivo da construção dessa Grande Muralha sempre foi conter invasões estrangeiras. Vale destacar que, como sendo um local próspero, um território próspero, era necessário proteção desse território. Então, muitas tribos que viviam fora dessa muralha tentavam invadir. Então, foi necessário a tomada da decisão pela construção de uma barreira que impedisse essas invasões. Né? Ele também é marcado, o imperador Qin Shi Huangdi, pela construção de um exército de esculturas, né, de soldados e de cavalos de terracota. Terracota é uma espécie de barro, né, para que fossem colocados em seu túmulo. Ele achava que com os soldados feitos de terracota e os cavalos, ele fosse ser bem protegido, né, após a sua morte. Aqui a gente tem uma imagem lindíssima da Grande Muralha da China, um dos trechos. Na verdade, ela corta a China. Eu não tenho aqui agora a informação do comprimento da muralha, mas fica uma dica, vejam aí, pesquisem, ok? Quantos quilômetros tem essa enorme construção, uma das maiores construções. Vale destacar também que ela não foi construída de uma única vez. A muralha da China, ela, de acordo com a sucessão das dinastias, ela foi sendo construída gradativamente. Não foi só o Qin Shi Huangdi que levou, né, essa obra logo à sua conclusão. Então, outras dinastias também se comprometeram e continuaram a grande obra da construção dessa muralha, ok? Mais uma imagem belíssima da grande muralha chinesa. E aqui a gente tem os soldados também confeccionados para ser posto na sepultura do grande Qin Shi Huangdi, né? O exército de terracota. Parte da grande sepultura funerária construída pelo imperador Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador da China. Há mais de 8.000 estátuas em tamanho real de soldados enterrados junto com o imperador. Ele também gastou uma enorme quantidade de recursos construindo para si o maior túmulo que um líder global poderia ter. Sentiu que este enorme exército iria protegê-lo e ajudá-lo a manter seu poder na vida após a morte. Ele morreu e foi enterrado em 210 AC, há mais de 2.000 anos atrás. Ok? E por último, a dinastia Han. Tá? Após a morte de Qin Shi Huangdi, a dinastia Qin entra em decadência e uma nova família assume o poder e funda uma nova dinastia chamada Han. Mais uma vez, dinastia significa a sucessão de reis pertencendo a uma família. Essa dinastia reestabeleceu a ordem no império. Que ordem era essa, professora? Porque sempre quando ocorre a decadência, né, essa mudança de governante, essa mudança de imperador, sempre ocorre um enfraquecimento, sempre existem conflitos. Então, restabeleceu-se a ordem no império, o território ele vai ser expandido, impôs uma língua oficial, ampliou o exército chinês, criou também um sistema unificado de pesos e medidas. Bem, criou aquilo que a gente chama de a chamada Rota da Seda, né? Esse caminho por onde muitos mercadores iam do Oriente ao Ocidente, levando as principais mercadorias da China, realizando essa comunicação entre o Oriente e o Ocidente, ok? Bem,
Não sei se vai dar para mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Vamos dar uma olhada aqui no livro de vocês, né? É importante a gente estar fazendo essa conexão, essa ligação com o próprio livro, né? Isso aqui, agora página 18, né? A China Imperial, né? As dinastias Qin e Han, que nós acabamos de falar a respeito delas, né? Nós temos aqui, ó, quando Qin Shi Huangdi morreu, iniciou-se um período de agitações políticas e revoltas populares. Liu Pan, um dos líderes dessas rebeliões, fundou a dinastia Han por volta de 205 AC. Essa dinastia expandiu o território para regiões que hoje correspondem ao Vietnã, Coreias, Ásia Central. Nesse período, portanto, muitos povos e culturas diferentes fizeram parte do Império da China. Para controlar esses vastos domínios, o imperador ampliou o exército, impôs o sistema unificado de pesos e medidas, foi o que eu destaquei no slide, ok? Pesos e medidas, contava com o auxílio de funcionários palacianos. Foi durante a dinastia Han que se estabeleceu a Rota da Seda, aquilo que eu acabei de comentar a respeito, né? Principal via comercial entre China e os territórios do Ocidente. A ampliação dos contatos comerciais propiciada por essa rota contribuiu para o desenvolvimento cultural da China e para o surgimento de uma nobreza urbana mercantil. Nesse período, os imperadores Han recuperaram os textos literários, religiosos, filosóficos que haviam sido proibidos durante a dinastia Qin e letrados se voltaram para o estudo das tradições presentes nos textos que foram conservados. Então, lendo um pouco aqui uma passagem, um trecho importante do livro de vocês. Vejam aí a imagem que ainda há pouco eu mostrei no slide, que eu trouxe para vocês, tem aqui no livro de vocês também, né? Uma foto de 2015 da Grande Muralha Chinesa, ok? A página 19 tem uma pequena atividade, leia o texto abaixo, escrito pelo filósofo chinês Confúcio, e explique de que forma ele via a legitimidade do poder do governante. Se o próprio príncipe é virtuoso, o povo cumprirá seus deveres sem que eles ordenem. Se o próprio príncipe não é virtuoso, pouco importa que dê ordens, o povo não seguirá. É um texto de Confúcio, ok? De que forma ele via a legitimidade do poder do governante, de acordo com esse trecho, né? Escrito por Confúcio. Respondam isso daí no livro de vocês. Eu vou colocar no nosso espaço lá do Google Classroom as atividades referentes a essa aula de hoje. Eu fico muito feliz em estar com vocês. Eu espero que todos estejam bem, seguindo as recomendações. E um beijo no coração, sintam-se abraçados por mim e até a próxima.